Fala Xerife de hoje vamos falar do primeiro tema, que é São Paulo e a equipe do Sport pelo Campeonato Brasileiro, aqui em Recife. São Paulo ganhou de 1-0, não fez um bom jogo, tem muitas críticas a respeito de como o São Paulo está jogando, não vem se apresentando bem, incrível depois da pandemia, essa queda de produção da equipe do São Paulo, mas ganhou. A melhor coisa, eu sempre digo, é você consertar os erros, ganhando, porque perdendo a crise é muito maior, né? A gente sabe que o São Paulo não está jogando bem, mas quando você ganha, você soma pontos. São Paulo tem 7 pontos hoje, então acho que o São Paulo agora tem que fazer um trabalho de reconstruir o que é que realmente o Fernando Diniz vai querer. Eu vi uma entrevista dele que ele falando que se depender para ganhar os jogos, ele vai ter algumas mudanças até da maneira de jogar. Então ele começa a mudar o seu pensamento de como o São Paulo deve jogar da sua maneira. Então eu acho que, eu sempre falei, eu acho que o Fernando Diniz é um ótimo treinador, eu gosto, apesar dos números no Campeonato Brasileiro ser números muito fracos pela sua capacidade. O resultado não vem, mas eu acho que ele pode sim dar uma cara em São Paulo, e como vinha dando, né? Agora, eu também acredito que para ter essa maneira de jogar, ele tem sim que ter esses jogadores que ele acha que ele tem. Eu acho que o grande problema do Diniz nos clubes onde ele passou é que às vezes tem jogadores que não têm essa qualidade, principalmente essa maneira de sair jogando de trás. Então a movimentação tem que ser muito rápida, principalmente do seu meio campo, dos laterais, e isso às vezes tem clube que ele treinou que não tem essa condição. E ele insiste às vezes, né, em fazer essa jogada saindo de trás. Eu particularmente, eu adoro a zaga de São Paulo. Eu acho que os zagueiros, né, de São Paulo são ótimos, jogadores que tem no São Paulo, mas essa capacidade de sair toda hora saindo jogando, eu acho muito difícil. Então eu acho que o Diniz precisa repensar o seu trabalho em alguns momentos. Eu acho que não é todo clube que você vai jogar de uma maneira. E ele insiste nessa maneira, tudo bem, eu respeito, mas às vezes ele não tem essas peças para fazer esse tipo de jogada, né? E o São Paulo continua mesmo com a vitória, com a crise incrível, né, de identidade de jogo, e isso tem uma cobrança muito forte por parte da sua torcida. E eu sempre falo, a torcida tem razão por tudo que o São Paulo faz, por tudo que o São Paulo fez ao longo desses anos. Eu acho que não é buscar só culpados, às vezes fala em treinador, fala na direção, eu acho que são todos culpados. Eu mesmo participei de um ano, a gente não conseguiu ter esse título também, buscamos, trabalhamos, mas também não conseguimos. Mas a gente está aqui agora do outro lado, e eu conheço muito bem o São Paulo. O São Paulo é muito forte, tem uma estrutura muito boa, eu acho que ficou um pouquinho para trás das outras estruturas que melhoraram bastante. São Paulo não evoluiu nisso, é claro que houve melhoras em alguns setores e outros não, mas o São Paulo é muito grande e tem uma torcida maravilhosa. Então eu acho que vamos aguardar esses próximos jogos do São Paulo. Eu espero, tecnicamente, a equipe consiga mudar, porque não está atravessando um bom momento, e taticamente também. Vamos ver, depois dessa vitória, a equipe pega confiança, e aí a gente espera um São Paulo forte. Eu acho que São Paulo ainda é uma equipe forte, tem bons jogadores. O que precisa é se encontrar o São Paulo antes da pandemia até agora, que não se encontrou. Então é isso que a gente espera de São Paulo.